Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com mais uma aula de inglês, a última aula desse ano, tá? E é a continuação de uma aula que a gente já viu. Eu deixei para depois a gente terminar. Então tá aqui, ó, a aula 18ª, né? A 18ª aula, a continuação é agora. Nós aprendemos nessa aula sobre the weather, que é o tempo, né? A gente viu, ó, o tempo afeta qualquer um, todo mundo. Ele determina o que nós vestimos, as atividades do lado de fora, ao ar livre, que nós fazemos, o tipo de comida que nós temos e se nós temos suficiente comida. O tempo pode até afetar o nosso humor. Uma verdade sobre o tempo é que ele pode mudar. Em alguns lugares, ele muda com bastante frequência. Meteorologistas são cientistas que estudam o tempo. Eles analisam e predizem o tempo usando mapas e tecnologia. Eles nos advertem sobre o tempo adverso. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é um replay, né? A gente já viu isso aqui já. Só para botar a resposta para ver se você acertou. Sobre o texto, escreva T se for verdade e F falso, ok? Então, letra A. T se for verdadeiro. True, verdade. E F se for falso. The weather may determine your activities. O tempo pode determinar suas atividades. Verdade, né? Então, você vai e coloca aí. Aqui, ó. Verdade. T. Esse primeiro aí, então, T. B de bola. Meteorologists warned people about severe weather. Os meteorologistas advertem, avisam. Essa palavrinha aqui, warn, significa advertir, avisar, dar avisos. Os meteorologistas advertem as pessoas sobre o tempo adverso. Verdade. Ok? Tá lá no finalzinho dizendo. Eles advertem as pessoas sobre o tempo adverso. Então, T outra vez. Então, até agora temos o que aqui? TT. Letra C. The weather never changes. O tempo nunca muda. Errado. Ele diz aqui, ó, que uma verdade sobre o tempo é que ele muda. Ok? Então, tá errado a letra C, que diz que o tempo nunca muda. Portanto, F. Aí você vai e escreve lá a letra F. Ok? Muito bem. D de dado. Os meteorologistas podem predizer o tempo. Verdade, eles podem. T. E a última letra é weather affects only some peoples. Aí disse aqui que o tempo afeta apenas alguns povos. Errado. Afeta todos os povos. O tempo afeta todas as pessoas. Ok? Então, falso. Portanto, temos aqui o seguinte. Ó. A primeira foi T, T de novo, F, T e F. Se você colocou assim, você acertou, ok? Agora, no segundo quesito, ele diz, defina em português as seguintes palavras. Weather. Aí você deveria colocar aqui weather, que é tempo no sentido de clima. Ok? Foi isso que eu ensinei na aula, quando tivemos essa 18ª aula. Time. Para definir o que é time. Aí você deveria colocar time é tempo. Em que sentido? Sentido de horas. E a última, tense. Tense. Você definir em português, você vai colocar tense é tempo.
mas é um tempo gramatical. Da gramática, ou seja, tempo verbal. Ok? Então era isso. Aí a leitura 2, título: Droughts and Floods. Droughts and Floods. Droughts são secas e floods, enchentes. Sometimes clouds produce too much precipitation. Às vezes as nuvens produzem muita precipitação. Essa palavra precipitação a gente aprendeu que são chuvas, ok? The ground cannot hold all the water. O chão não pode deter, segurar toda a água. The rivers and lakes cannot hold all of the water. Os rios e os lagos não podem segurar toda a água. The water rises above the riverbanks and can cover the land near the rivers. Então, diz que a água sobe acima dos níveis dos rios e podem cobrir a terra próxima aos rios. Sometimes the water even covers streets and enters houses. Às vezes a água cobre as ruas e entra nas casas. This is a flood. O nome disso é flood. Então aqui no terceiro ele perguntava o que é. Aí você iria colocar isso aí. O que é floods? Aí você colocaria essa parte aqui. Ó. A água sobe e entra nas casas. O nome disso é... Aí você coloca aí. Enchente. Ok? E droughts. Aí ele explica daqui, ó. The flood will last until the rivers have emptied the extra water in the oceans, or the ground sucks up the extra water. Okay? Então ele disse, continuação, né? E a enchente vai durar até os rios terem esvaziados a quantidade extra de água para os oceanos, ou que o chão absorva a quantidade extra de água. Agora sim, a drought is the opposite of a flood. A seca é o oposto da enchente. Ela ocorre quando muito pouca precipitação, ou seja, pouca chuva, cai em uma área. When there is not enough water, quando não há água suficiente, o chão dries out. The ground dries out. O chão se racha. The plants die. As plantas morrem. Animals do not have enough food to eat. Os animais não têm alimento suficiente para comer. Algae and ponds and lakes grow too fast and cause fish and birds to die. Ele diz que as algas, né, nos lagos, nas poças, crescem muito rápido e causam a morte de peixes e pássaros. Forests become very dry and burn easily. As florestas se tornam muito secas e se queimam facilmente. Wildfires become a big problem. As queimadas, wildfire, queimadas se tornam a big problem, um grande problema. Então, pessoal, o que são? Dei a definição de droughts. Então, ó, droughts, né? Droughts, você vai colocar a partir daqui, ó. Quando há, ou melhor, quando não há água suficiente, ok? O chão se racha, as plantas morrem, os animais não têm água, não têm alimento suficiente. Okay? O nome disso é seca. Ou seja, ocorre quando tem pouca precipitação de água na área. Bom, só essa parte aí tá bom.
Você pode copiar aí. Pronto. É isso. Droughts ocorre quando pouca precipitação cai numa área. É uma seca. Traduzir para o quarto quesito. Traduzir para o português seguinte para clouds. Clouds. Aí você coloca ali, clouds são nuvens. Já aprendeu na aula passada isso. Letra B, droughts, a gente acabou de ver, né? Secas. Ou simplesmente seca. Floods, que são enchentes. Water, que é água, na realidade, né? Água, aí você coloca lá, água. Isso, não esquece o agudo ali do ar, água. Ok? Precipitation, já expliquei várias vezes que precipitation são chuvas. Chuvas. E rivers, que são rios. Essa é a resposta certa. Rios. Muito bem. Quinto quesito, sublinhe os adjetivos nas seguintes sentenças. Use o adjetivo em uma sentença. Então, meteorologists warn people about severe weather. Meteorologistas advertem e avisam as pessoas sobre o tempo adverso. Então, ó, temos aqui tempo. E que tempo é esse? O tempo severe. Severe, que significa adverso. Então, o adjetivo é esse. Está dando qualidade ao tempo. Como é que é o tempo? Adverso. Então, essa é a resposta. Aí era para você pegar e sublinhar. Ele disse aqui underline. Underline, sublinhar. Então, sublinhar ou circular. E agora ele disse, use o adjetivo em uma sentença. Essa linha de baixo aqui é para você escrever. Okay? Uma sentença, uma frase. Uma frase que contém essa palavra silver. In my city, the weather is in my city. There silvery weather. Okay. Eu botei aqui, na minha cidade existe tempo adverso. Okay. Eu escrevi uma frase. Qualquer frase que tenha a palavra silvery, que tenha esse adjetivo. B, mesma coisa. Letra B. Você vai circular o adjetivo e depois escrever uma sentença com esse adjetivo. Have you seen those fluffy clouds? Clouds são nuvens, substantivo. E que tipo de nuvem é esse? Ele falou fluffy, que é as nuvens fofinhas, aquela de algodão. Então, fluffy é o adjetivo, ok? Você poderia escrever uma frase assim, que contenha fluffy. My sofa is fluffy. Ok, pronto. Escrevi. C. Cirrus clouds appear in the winter and indicate cold weather. Então ele diz aqui que é um tipo de nuvem, ó, cirrus clouds, as nuvens cirrus, é um tipo de nuvem. Aparece no inverno e indica cold weather, tempo frio. Então cold, que diz aqui, ó, é o adjetivo que está dando qualidade ao tempo.
Então, eu vou escrever uma frase agora que contenha esse adjetivo. Ok? Today. The weather is cold. Hoje o tempo está frio. Ok? Agora, pessoal, é a próxima aula, a continuação, a aula de hoje. Que a gente vai ver aqui a Great American Inventor, Patriot and Statesman. A leitura 3. Vamos ver? Many people think of kite flying when they hear the name Benjamin Franklin. Some may remember reading Poor Richard's Almanac. Others may remember that Franklin helped write the Declaration of Independence. An inventor, a printer, a writer, a philosopher, and a political leader, Benjamin Franklin was all of these. Born in Boston, Massachusetts, on January 17, 1706, Benjamin Franklin was the 15th of 17 children. His father, Josiah, was a soap maker and a candle maker in Boston. Josiah did not have much money, so young Benjamin could attend school for only about 2 years. Then he started working in his father's shop. At 12, Benjamin became an apprentice to his older brother James, a printer. The younger Franklin helped his brother set up and print pamphlets, which he then sold on the street. Muito bem, pessoal. Então, esse texto diz o seguinte: ó, muitas pessoas pensam no papagaio, kite flying, papagaio, ou pipa, ok? Muitas pessoas pensam na pipa quando eles ouvem o nome Benjamin Franklin. Quando escutam o nome Benjamin Franklin, as pessoas pensam logo na pipa, papagaio. Algumas podem se lembrar da leitura de Poor Richard's Almanac, o almanaque do pobre Richard. Outros podem se lembrar que Franklin ajudou a escrever a Declaração da Independência, Declaration of Independence. Um inventor, um impressor, um escritor, um filósofo e um líder político. Benjamin Franklin foi todas essas profissões. Nasceu em Boston, Massachusetts, em 17 de janeiro de 1706. Benjamin Franklin foi o 15º de 17 filhos. O pai dele, Josiah, foi um soap maker. Soap maker, um fazedor de sabão, e um candle maker, um fazedor de doces, bombons, em Boston. Josiah não tinha muito dinheiro, então o jovem Benjamin não pôde se matricular na escola por cerca de 2 anos. Então ele começou a trabalhar na loja do pai. Aos 12 anos de idade, Benjamin se tornou um estagiário, um aprendiz, para o seu irmão mais velho, James, um impressor. The younger Franklin, o Franklin mais jovem, ajudou o seu irmão, o irmão dele, a imprimir panfletos, que ele então vendeu
nas ruas. Aí, primeira perguntinha que vocês vão responder aí. Sexto quesito. Who was Benjamin Franklin? Quem foi? Who é quem? Was, foi. Quem foi Benjamin Franklin? Você pega aí no texto e copia para cá, ok? Se lá no texto estiver dizendo ele foi um motorista de ônibus, aí você escreve aqui. Se lá no texto estiver dizendo que ele foi um professor, aí você escreve aqui. Mas sempre tem que ser do texto, tá bom? Se no texto estiver dizendo, você coloca aí. Só copia e cola, não é para fazer traduções. Sétimo quesito. What was Benjamin Franklin's first job? Qual foi o primeiro trabalho de Benjamin Franklin? Você coloca aqui. Copia lá do texto e coloca aqui. Oitavo. Benjamin's father was. O pai de Benjamin foi. Aí você escolhe aqui a opção correta. Ok? Por exemplo, aqui diz na letra A, he was a sailor on a ship. Ele foi um marinheiro num barco. Enfim, você vai procurar a resposta correta e marcar um X na opção certa. Só tem uma. Se marcar 2x, está errado. Nono. Why is Benjamin Franklin considered one of the founding fathers of the United States? Por que Benjamin Franklin é considerado um dos fundadores dos Estados Unidos? Founding Fathers, o pai da pátria. Founding Fathers. Ok? Por que é que ele é considerado um dos Founding Fathers dos Estados Unidos? Tem alguma coisa a ver aqui que ele escreveu alguma coisa, tá? Você coloca aqui a resposta correta. Décimo quesito. Draw a line between the complete subject and complete predicate. Essa questão aqui, minha gente, vocês desconsiderem, porque eu não mostrei, não ensinei isso aqui para vocês ainda não, tá? Então desconsiderem. É sujeito e predicado. Talvez você estudou em língua portuguesa, mas aqui comigo não. Então esquece esse décimo quesito, ok? Estudem, porque o simulado vai cair sobre isso aqui, ok? Bye, bye.